Nos perguntamos, às vezes, por que do pentecostalismo nesses tempos da história da igreja, da humanidade, não é? O Espírito Santo é uma pessoa divina e, portanto, está presente na história desde todo sempre, está sempre atuando. Mas é possível identificar na história diversas irrupções com acentos diferenciados. E nesses últimos tempos, nesse último século especialmente, o Espírito houve por bem tocar o coração de muitas pessoas e por elas as igrejas, para que se resgatasse o papel do Espírito, na nossa igreja o papel devocional até, em relação a ele, e também que se popularizasse aquilo que é um propósito do Pentecostes. Jesus prometia que nós seríamos batizados no Espírito e receberíamos força divina para testemunhar. E a gente pode argumentar, mas eu no sacramento do batismo eu já recebo o Espírito, né? De fato, mas a gente olhando para a realidade, a gente vê que, lamentavelmente, muitas pessoas, na minha família tem, acho que na sua também, muitas pessoas batizadas que não querem saber de Jesus Cristo, porque não fizeram a experiência. Tem potencial, a possibilidade, mas não fizeram a experiência. Então o Espírito quis, nesses tempos, normatizar aquilo que no começo da igreja era muito comum, as pessoas terem uma experiência profunda do Espírito Santo que mudava a vida, era uma experiência de sentido de Deus, né? Então por que agora? Porque através da história a gente pode identificar muitos acontecimentos, alguns eventos, alguns fatos que contribuíram para que nós fôssemos nos distanciando dessa experiência. Nós fomos nos tornando um pouco frios em relação à devoção ao Espírito Santo. Não que ele estivesse dormindo, mas nós estávamos pouco despertos para ele. E a graça supõe a natureza, né? O Espírito não se aposta de alguém de maneira involuntária, ele espera pelo convite. Então, tanto quanto mais eu souber o que o Espírito pode fazer por mim, quanto mais abertura eu tiver para com a sua ação, mais ele pode me usar e agir na minha vida. E nós tivemos muitas barreiras que criaram dificuldades, fechamento em relação a isso. E por conta disso até nós não fomos adequadamente formados, nós desse último século, né, século XX, agora século XXI, nós não fomos adequadamente evangelizados e nem catequizados sobre o Espírito Santo. Você pode dizer para mim, mas existem grandes obras do Espírito Santo, grandes tratados, mas são tratados intratáveis para o povo de Deus, né, que nem sabe latim. Antigamente só tinha em latim, né? Há pouco tempo esses tratados eram só em latim. Então faltava uma literatura popular, cânticos populares a respeito do Espírito Santo, uma presença maior dele na liturgia católica, inclusive, né? Tudo isso foi ficando um pouco pelos anais da história. Por quê? Uma comunidade, lá no século II, de um cidadão chamado Montano. Montano era um sacerdote pagão que se converteu ao cristianismo, e se converteu de fato, e Montano resolve começar uma comunidade que se tornou grande, muito grande. E Montano, então, se abre a essa ação do Espírito e começa a se utilizar muito dos carismas, especialmente da profecia. O movimento dele era até chamado de a grande profecia. E aí eles se juntam duas senhoras, né, Priscila e Maximila, que começam a profetizar fortemente para a comunidade. E então aquilo vem uma pujança, um desabrochar muito grande ali, logo no segundo século, né? Porque se você olha nos Atos dos Apóstolos, há um derramamento e há uma efusão do Espírito grande, e muitos fatos, e muitos eventos, curas, milagres, sinais. E de repente, pelo fim dos Atos dos Apóstolos, já há um arrefecimento, já quase não se manifesta isso. Então vem Montano e dá uma levantada nessa dimensão da fé. O problema é que ele começa no Espírito e deriva para a carne. Ele começa a impor certos rigorismos para os seus seguidores que não eram do ensinamento da Igreja Católica. Não eram heresias, mas ele começa a proibir, a princípio queria proibir casamentos, depois proibiu casar-se a segunda vez, não podia. Não podia servir o exército, impunha rigorosos
rigorosas práticas ascéticas para os seus seguidores e uma porção de coisas nesse sentido. E então começa a haver alguma insatisfação de setores da igreja, algumas pessoas começam a falar de coisas que ele teria dito, mas que nunca ficou provado. Mas para resumir a história de Montano, né, chega num ponto que ele fala assim: a igreja se fundamenta na realidade dos apóstolos e dos profetas. Os meus apóstolos, que são os nossos bispos, não profetizam. Então eu vou dar ouvido às minhas profetisas. E então ele começa a, como que dizer, né, se deixar guiar pelo Espírito diretamente, a revelia da hierarquia da igreja. Então esse foi um dos pontos culminantes da separação. Então ocorre um cisma, né? A comunidade dele é reprovada. E claro, também eles tinham umas visões dessas assim milenaristas, né? De que ia ocorrer um Pentecostes numa região da Frígia, na Ásia Menor, e para lá deviam correr todas as pessoas, quando morresse uma das profetisas ia ocorrer. Isso tudo não se constatou. Então ele perdeu um pouco de credibilidade aí. Mas tinha muitos seguidores. Tertuliano foi montanista, ainda que não aceitasse tudo dele, né? O grande Tertuliano. Com isso, o que se gerou na igreja? Olha, essa comunidade tão aberta aos carismas, que exercitava tanto os carismas, terminou no quê? Terminou nessa rejeição à hierarquia da igreja. Foi se criando a ideia de que carismas e hierarquia e instituição não combinam, não dá certo. E com isso, não se incentiva então o culto ao Espírito Santo, que é de onde vem os carismas. Começa por aí, é um fato. Outro fato é o desenvolvimento fabuloso da cristologia. Jesus Cristo começa a ser atacado, né? Muitas heresias sobre Jesus Cristo. Não, ele é só Deus, não é homem, não é só homem, não é Deus. E ele é um modo de Deus ser. Deus ora se apresenta como Pai, como Filho, ora como Espírito, né? O modalismo. A igreja então se debruça sobre a pessoa de Jesus Cristo para configurá-la na história, né? E realmente faz um trabalho excepcional. A gente bebe dessa fonte até hoje, né? Dessa excelente cristologia desenvolvida nos primeiros séculos. Só que ficou para nós devendo uma correspondente pneumatologia, né? Porque o Espírito Santo não era atacado, não era ele que estava em problema, só tinha uma heresia a respeito dele. E ele, então, não se deu a ele a mesma atenção. Não que a igreja errou, mas ficou faltando para nós essa dimensão. Com isso, nós crescemos no entendimento de Jesus Cristo, mas ficamos patinando no entendimento da figura do Espírito, que inclusive é muito mais difícil já de se relacionar, né? Deus é sempre um mistério, mas o Espírito Santo das três pessoas é a mais misteriosa ainda, porque não tem um referencial humano. Eu falo do pai, eu imagino o pai, eu sei o que é um pai, eu tenho pai, eu conheço o pai dos outros, sou pai. Filho se encarnou, se fez um dos nossos, não tem problema de, né, ter uma descrição bíblica, não tem problema de relacionar com ele. E Espírito Santo, né? Então pergunta para as pessoas, o que você pensa quando você reza ao Espírito Santo? Quando você canta, né? Normalmente pensa na pomba. E se falar, mas o que ele é para você? Vai dizer, é o amor, é a força, é a alegria, a esperança, a paz. Mas e que rosto tem isso? Como é que você se relaciona? Como é que você desenvolve uma amizade com o amor? Que cara tem a força, né? Então tem essa dificuldade, essa kenosis do próprio Espírito, que é proposital. Deus tem um propósito nisso, que é muito bonito, né? Porque no Espírito está o que Deus é, de fato, né? Deus é isso, né? Deus é indecifrável, Deus não está sujeito à nossa percepção, né? Na verdade. Ele nos deu algumas colheres de chá nas duas pessoas, mas ele é um mistério. Então ficamos assim com essa situação. Depois vem a teologia de Agostinho, lá no século IV, que faz um excelente trabalho sobre a natureza do Espírito Santo no seio da Santíssima Trindade. Então, Agostinho desenvolve, né, uma excelente teologia que bebemos dela até hoje também. Mas não fala nada da missão do Espírito Santo, da ação do Espírito na economia da salvação. Então, também não nos ajuda na devoção, né? Porque a especulação sobre a natureza é uma coisa para, né, uma classe dentro da igreja, né? Uma reflexão escolástica, né, altamente teológica, mas para o povo não ajudou. Então,
Agostinho também ficou nos devendo isso. Ele fala outras coisas lindas do Espírito, muito boas, mas a devoção, não. Depois também nós nos separamos da igreja. A igreja se separou da igreja do Oriente, né? E a igreja do Oriente dava muita atenção ao Espírito Santo. Era icônica, festiva em relação ao Espírito, e a teologia falava muito dele. Quando se separa, nós também nos fechamos com a teologia. Então, esses fatores vão nos levando a um certo distanciamento das coisas do Espírito. O Espírito vai se tornando um conceito teológico, um dado doutrinário. Bastava a gente dizer, eu creio no Espírito Santo, e já pula para na Santa Igreja Católica. Não fala muito dele não, porque é perigoso, né? Ou vocês já sabem tudo, o que não é verdade. Ou não precisa saber, o que também não é verdade, né? Mas o fato é que a gente perdeu essa proximidade com a pessoa do Espírito Santo. E assim vão pelos séculos. O Espírito, inclusive na liturgia, começa a ser assim como que uma espécie de arremate final nas orações, né? Se ora ao Pai no nome de Jesus Cristo, na comunhão do Espírito também, né? O credo fala tudo que pode falar de Deus Pai, que é Criador de todas as coisas, Todo-Poderoso. Depois descreve tudo de Jesus Cristo e creio no Espírito Santo também. O glória, a mesma coisa. Não se fala do Espírito Santo, né? Pelos séculos afora, aí tem outros problemas, né? Joaquinismo, messalianismo, priscilianismo, donatismo, que também começavam com alguma coisa boa em relação ao Espírito e depois também criavam um problema para a igreja. Então a igreja começa por se surge lá um movimento do tipo carismático pentecostal, opa, vamos devagar com isso, porque poderá ser uma fonte de problema, né? Então, com isso, nós ficamos assim um pouco distantes do Espírito, da experiência do Espírito. Então, no final do século XVII, século XVIII especialmente, século XIX, Deus começa a suscitar no seio da igreja e das igrejas uma certa atenção à pessoa do Espírito Santo. Começa a tocar o coração de algumas pessoas ou suscitar alguns movimentos. Então, no lado protestante, por exemplo, a gente tem a figura do movimento de santidade, né, de John Wesley, né? Wesley é assim tido como um dos grandes precursores do pentecostalismo. O movimento de santidade vai ser assim, o tapete sobre o qual pôde se desenvolver e caminhar o futuro pentecostalismo, né? Depois a gente, especialmente nos Estados Unidos, em alguns países anglo-saxões, os grandes despertares, os grandes avivamentos, que foram suscitando muitos líderes com alguns acentos. O irvingismo, Irving não teve grande importância no pentecostalismo, mas foi o primeiro a colocar em relevo a questão da oração em línguas. Foi ele, né? Temos a figura de Charles Finney. Charles Finney é tido como aquele que domesticou o movimento de santidade que vivia em campings, né? Eles passaram a viver em campings, tinham os riders, os pregadores itinerantes, né? E Charles Finney foi aquele que eles dizem que domesticou, trouxe para dentro da igreja essa experiência, não mais em acampamentos, não mais em pregações itinerantes, mas foi trazendo para dentro da igreja. E Charles Finney é aquele que começa a usar bastante o termo batismo no Espírito Santo, que não está na Sagrada Escritura. A pessoa fala, não, mas como não está? Não está, de modo substantivado não está. O batismo não está na Bíblia, né? Está sempre em tempo verbal, 7 vezes em tempo verbal. E Charles começa a usar no substantivo, né? Existiria um batismo chamado no Espírito Santo. E com isso, então, vai se preparando o terreno para aquilo que Deus vai fazer dali a pouco, na história. Na história de ambas as igrejas. Hoje já há, inclusive, algumas identificando que o pentecostalismo começou mesmo na Igreja Católica, né? Então, isso já é um outro passo. No lado católico, também aí pelo século, fim do século XIX, Deus começa a falar com algumas pessoas, né, em emoções particulares, em inspirações místicas. Então ele fala com Conchita Cabreira, uma mexicana. Conchita
escreveu muitas obras mesmo, inclusive sobre o Espírito Santo. Era mãe de família, mas fundou, inclusive, ordens religiosas, tudo. E ela começa a se preocupar com essa questão do Espírito Santo. Também fala com Francesca Javier del Valle, uma espanhola que escreveu o Decenário do Espírito Santo, que tem ainda aí à venda hoje, editora Quadrante, né? O Decenário do Espírito Santo, lá nesses tempos já. E Padre Arnaldo Jansen, hoje santo, também fundou congregações com o propósito de cultuar mais o Espírito Santo. E Helena Guerra, né? Então, a gente fala muito de Helena Guerra, por quê? Qual é o diferencial do profetismo de Helena Guerra? Porque dela, Deus se serviu para falar com a hierarquia. Então não ficou uma coisa a nível particular, devocional. Não. Com ela, Deus mexeu mesmo na estrutura da igreja. E das igrejas, porque é o que eu falava da questão do pentecostalismo protestante. Hoje, achar que, na verdade, começou com a gente, foi em cima de Leão XIII por causa de Helena Guerra, né? A Helena Guerra, a princípio, ela tinha uma associação de moças que se preocupavam com a educação das jovens italianas. Ela é de Lucca, na Itália. E com o passar do tempo, Deus vai começar a falar com ela, né? Em emoções interiores. E por 7 anos Deus fala ao coração dela. E ela sempre assim receosa de que aquilo podia ser da cabeça dela. Até que ela tem uma confirmação muito bonita por parte de uma das pessoas da casa, que não era nem religiosa, nem sabia de nada, né? Confirma que era Deus que estava falando com ela. E essas emoções eram sempre nesse sentido, de que ela precisa fazer alguma coisa para devolver ao Espírito aquele lugar que ele era de direito na igreja, né? Então, nas inspirações, Jesus falava com ela assim, né? Mais ou menos nesses termos, né? Olha, faz-se todas as novenas na igreja, para todos os santos, isso é muito bom. Mas e aquela novena que eu pedi que se fizesse quando da minha ascensão, né, nos 40 dias, à espera do Pentecostes? Quem é que faz? Ninguém, né? Falava, prega-se sobre todos os santos, isso aí também é muito bom. E sobre aquele que forma os santos? Quem prega? Então era sério. E começa a mostrar para ela essas coisas. Bom, depois então de que ela é confirmada, mais uns 2 anos, ela fala com o seu bispo, fala com o seu diretor espiritual, e eles vão examinando o que ela escreve. Escreveu quase 70 obras, e vão vendo que ela tinha razão, que aquilo que ela estava escrevendo de fato acontecia em relação ao Espírito Santo. E aí estabelece-se um contato dela com o Papa da época, que era Leão XIII. Ela conviveu com 4 papas, mas dessa época era Leão XIII. E Leão XIII começa a se interessar pelas coisas que ela estava colocando em destaque. A princípio ele lança um pequeno documento chamado Provida Matris Caritatis, que era um breve, que se chama na igreja, né? E nesse documento, emanado em 1895, ele convocava os bispos do mundo todo a incentivar o povo a celebrar uma novena para o Espírito Santo. Então vem o Pentecostes de 95, 96 já alguns não fazem mais. Então Helena escreve para Leão XIII de novo. Nossa santidade, alguns acharam que era só para aquele ano, outros nem fizeram. O senhor precisa tomar uma medida mais enérgica. Então ele, em 1897, 9 de maio, ele promulga a primeira encíclica sobre o Espírito Santo, onde ele então decreta que se celebre, por ocasião do Pentecostes, uma novena em honra do Espírito Santo. Então é a única novena litúrgica oficial da igreja. As outras são devocionais, são muito boas, essa é a litúrgica oficial, é a única. E então isso dá uma dimensão do que nós estamos falando. 8 de maio de 1897, o Papa promulga a primeira encíclica. 19 anos, 19 séculos de história sem uma encíclica do Espírito Santo. Então, para ter uma ideia, né? Então, a partir disso aí ele escreve um terceiro documento, também aos bispos, que não teve muita repercussão. Leão XIII escreveu muito, né? Ele é famoso pela Rerum Novarum, do pensamento social da igreja, mas com essa encíclica ele estimula,
ele pede aos teólogos, aos escritores, que se debrucem sobre a doutrina para torná-la mais popular para o povo. Né? Ele tem essa consciência, não existe muita coisa, mas são intratáveis. Né? Então, e decreta a realização da novena. O decreto diz muito claro, né? Em todas as matrizes e, se possível, em todas as capelas. E chega o final do século passado, 31 de dezembro de 1900 para 1º de janeiro de 1901. Nesse dia, o Papa, né, solenemente celebrando a missa de encerramento do século e começo do novo século, ele entoa o Veni Creator Spiritus, um cântico do século IX. E hoje se tornou praxe entoar esse cântico nas sagrações, né? De padres, bispos, cardeais, do Papa, inclusive. E ele solenemente entoa o hino Veni Creator, Vinde Espírito Criador, né? Vem renovar a face da terra. Na sequência, ele consagra o século XX ao Espírito Santo. Ele consagra o século XX. Pela primeira vez. E reza a ladainha do Espírito Santo que ele compôs, que é a que nós conhecemos até hoje. E o século, então, começa a conhecer muitas transformações em relação ao Espírito Santo. Começa a acontecer reformas litúrgicas, do pensamento social da igreja, do pensamento presbiteral, muitas e muitas coisas. Alguns padres na França, especialmente, começam a escrever sobre carisma. E a Beata escreve 13 cartas para ele, uma se perdeu, nós temos 12 delas, nesse diálogo aí sobre o Espírito Santo. Ela morre com 69 anos, ela de 1835, morreu em 1914. O Leão XIII morreu bem antes do que ela, 11 anos antes. Mas, na sequência, os papas que vêm começam a dar uma atenção diferenciada ao Espírito Santo. Para dar um salto aí na história, Pio XII escreve uma encíclica chamada Mystici Corporis. Né? Não é sobre o Espírito Santo, mas nela ele fala dos carismas. Abre como que uma janelinha. Aquele fechamento que tinha com os carismas, ele parece que dá uma ventilada. Como quer dizer assim, olha, necessariamente não precisa haver incompatibilidade entre carisma e instituição. E fala que os carismas sempre foram abundantes na igreja, foram derramados sobre todo o solo cristão. Abre essa janela. Depois Pio XII morre e elege João XXIII, quase octogenário, assim como uma espécie de um papa de transição. Né? A morte de Pio XII foi meio complicada e foi às pressas, os arranjos. Eleger esse papa bonzinho, né? O papa bom, ele era conhecido. Assim a gente com calma vai vendo um outro nome, né? E ele, surpreendentemente, ele foi sagrado em outubro de 1958 e em abril de 59 ele faz a sua primeira beatificação. Então isso já dá o tom do seu pontificado. Ele beatifica exatamente Helena Guerra. Né? E põe em destaque que ela dizia, ele fala isso no dia 26 de abril, quando beatifica ao povo de Lucca. É interessante notar nas obras da irmã como ela procurava sempre colocar em relevo a necessidade de um permanente Pentecostes e uma perene efusão do Espírito Santo. Então começa um linguajar novo na igreja. Veja, depois daqueles séculos todos, agora vem um Papa e consagra o século, e começa a acontecer essas coisas. Vem um Papa agora, beatifica Helena Guerra, fala que se hoje se tem mais conhecimento do Espírito, se deve a ela, fala isso no dia da beatificação dela. E 3 semanas depois da beatificação, 17 de maio de 59, era Pentecostes, ele anuncia que queria 2 coisas para alguns cardeais, que ele queria um sínodo para Roma e um concílio ecumênico. E aquilo foi um alvoroço, né? Um papa na idade dele querer organizar um concílio que mexe com o mundo inteiro, né? Gastos enormes.
E muita gente resiste e fica aquela coisa, mas ele fala, eu quero um concílio, que seja um concílio ecumênico, que a gente se reúna para perdoar as pessoas e não para condenar, como temos feito até agora, e que Deus nos dê um novo Pentecostes. Ele torna a falar de um novo Pentecostes, que esse concílio seja como um novo Pentecostes. Então ele fala na beatificação, fala 3 semanas depois. Começa esse linguajar do novo Pentecostes. Aí tem aquelas discussões todas, mas em janeiro de 61 ele decreta, ele usa de um decreto para instituir o concílio. Então, um decreto chamado Humani Salutes, e na introdução, no número 23 do documento, ele faz uma oração, pedindo a Deus que derrame sobre a igreja, nesses tempos, aqueles dons que ele derramara outrora sobre ela, e que conceda a ela como que um novo Pentecostes, né? O concílio, então, começa em 62, algumas pessoas se posicionam contra a permanência da palavra carisma nos documentos, o cardeal de Palermo, na Itália, Ernesto Ruffini, o cardeal Sunes, que era de Malines e Bruxelas, na Bélgica, ele interpõe um recurso, argumenta na próxima sessão, em outubro de 62, e por causa do argumento dele, se permanece no concílio, nos documentos, a palavra carisma. Não só permanece, como se o Ruffini não tivesse levantado a questão, passaria em branco. O carisma, com esse conceito sociológico que a gente tem, né? Como levantou a questão, o concílio tratou de definir tanto quanto era possível naquela ocasião, porque também a igreja não estava acostumada com o termo, né? O cardeal vai confessar depois, falou, acho que aquilo lá foi uma palavra de ciência, de sabedoria que Deus me deu, porque eu também não entendia nada de carisma, não defendi. Aí, em 4 documentos, nós temos 5 textos, que são os textos que vão ser o fundamento para o surgimento da renovação carismática na Igreja Católica. Então a gente vai vendo a sequência das coisas, né? O concílio trata do Espírito Santo por 258 vezes, 258 referências ao Espírito Santo, uma coisa inédita em termos conciliares. João 23 morre na vigília do Pentecostes de 63 e Paulo VI assume e também escreveu coisas magníficas sobre o Espírito Santo, lindas, inclusive dizendo que a maior necessidade da igreja é do permanente Pentecostes, né? É do profecia, no olhar, fogo no coração, Paulo VI. Veja a sequência, como Deus atua, né? O concílio termina em dezembro de 65, dia 8 de dezembro, festa de Maria. Em agosto de 66, alguns dirigentes de Cursilho de Cristandade se reúnem nos Estados Unidos e se mostram insatisfeitos com a situação do movimento, os discursos da igreja, as homilias de cunho social só, sem espiritualidade. E aí alguém levanta lá que leu um livro que falava de uma igreja atuante no poder do Espírito, aí um outro leu um outro livro, aí surgiram 3 livros lá, assim, base, né? E esses livros mexem com alguns desses dirigentes. Então, um deles, Ralph Kafer, não é o Ralph Martin, algumas pessoas acham que o Ralph Martin estava em Duquesne, Ralph Martin não estava. Ele estava na segunda experiência, que foi em Notre Dame, na Louisiana, né, na Indiana, em South Bend, na Indiana. Mas Ralph Kafer, a sua esposa e mais 2 outros professores de Duquesne se interessam por aquilo e vão atrás de saber como é que era aquela experiência. Conversa com um pastor episcopaliano que dava aula na universidade, ele falou, eu não entendo nada disso aí não, né? Eu conheço o livro, está aqui na minha estante, né? A hora que eles ligaram, eu falei, estou vendo o livro aqui, mas eu não entendo. Mas tem uma paroquiana que tem grupo de oração, a mãe dela tem grupo de oração. Aí encaminha, eles vão visitar essas senhoras com o seu grupo de oração. Ao passo de algumas semanas, a irmã, essa irmã evangélica que dirigia a oração, diz para eles, olha, vocês estão
interessados nessa experiência, a gente vai orar. E nós não vamos impor as mãos em vocês para que não pareça que foi uma transmissão de coisa de uma igreja para outra, humana. Vocês querem, se Deus achar que é conveniente, Ele vai dar a experiência. E oraram, e esses 4 primeiros foram batizados no Espírito, né? Em algum livro fala que impuseram as mãos. Não impuseram, não. Tá um relato bem claro que não impuseram as mãos. Esse carinho que Deus teve para com a igreja também, né? Esse respeito. E a partir desses 4, então a sequência, né? Um Papa consagra, vem um outro Papa, escreve um documento que dá uma aberturinha, o que assume fala de um novo Pentecostes, o que conduz até o fim fala que nós temos necessidade do permanente Pentecostes, termina, 65, 66, 4 se interessam, 67 faz uma experiência de oração. Hoje seria para nós uma experiência, né? Convoca lá os estudantes daquela universidade dirigida pelos padres da Ordem do Espírito Santo. E nessa experiência, então, Deus faz um grande derramamento do Espírito Santo. E as pessoas não foram lá para fundar nada, para começar, nem sabiam direito. Foram lá para rezar, comungaram, se confessaram, leram os primeiros capítulos do Atos dos Apóstolos e leram o livro A Cruz e o Punhal. E aí Deus faz uma experiência profunda no coração de muitas dessas pessoas que ali estavam, e a partir daí então começa aquilo que vai se constituir mais tarde na renovação carismática católica, né? Logo toda a costa leste dos Estados Unidos está ali fervilhando disso aí. Acontece isso nessa universidade, depois numa segunda universidade em março, depois numa terceira universidade. E os professores que já trabalhavam com jovens, com cursilho, ajudam a difundir o movimento, né? E depois, a partir da própria Universidade Gregoriana, Paulo VI encarrega 2 grandes jesuítas para acompanhar o movimento de longe, para ver o que se tratava, e eles começam a acompanhar e fazem a experiência, voltam para a universidade, fundam um grupo de oração, aí tem padres do mundo inteiro, os padres vêm participar, voltam para os seus países e espalham a renovação. É um jeito do Espírito atuar, né? Então, de uma maneira muito bonita. Então, aí em 67, Deus começa a gerar no coração de muitas pessoas, na Igreja Católica, né? Porque o pentecostalismo tem toda uma outra história paralela, que começa lá, hoje já se tem consciência de que começou no dia em que Leão XIII fez a consagração do século XXI, do século XX, porque nesse dia, numa igreja do pastor Charles Parham, no outro lado do mundo, em Topeka, né, no Arkansas, uma mulher orou em línguas pela primeira vez. Eles estavam buscando a evidência do batismo no Espírito, e a mulher então manifestou um carisma do Espírito com essa intenção de querer ser replenada do Espírito. Mas depois esse pastor tem algumas questões morais, mas um discípulo dele, um discípulo às escondidas, porque era um pastor negro e vivia o segregacionismo naquela ocasião, começa em 1906 em Los Angeles a pregação sobre o batismo no Espírito. E a partir daí se deflagra, inclusive para o Brasil, as 2 primeiras igrejas, os fundadores vêm dessa experiência aí, né? Tem ligação com essa experiência, a partir de um outro pastor que fez a experiência aí e que era de Chicago. Então, tanto Luiz de Francescon como os 2 belgas da Assembleia de Deus e da Congregação Cristã também são frutos dessa experiência, né? Assim, só para ligar com o Brasil. Mas, 1906, com o pastor Seymour, né? Seymour, se deflagra. E a igreja dele dura pouco tempo. E eles consideram, então, o pentecostalismo como tendo início em 1906. Em 2006, o pentecostalismo se reúne para celebrar os 100 anos, e aí um pastor famoso, tão famoso que foi o pastor que fez a abertura do evento, uma semana de festa em Los Angeles, né? Tive a graça de participar, estava lá. E o pastor, então, tem igreja, fundou igreja em diversas etnias nos Estados Unidos, tem fala em rede de televisão, prega pelo mundo inteiro. Esse pastor lança um livro chamado
o século carismático, e nesse livro, ele começa o livro dizendo: na noite de 31 de dezembro para 1º de janeiro, o Papa Leão XIII, a partir do Vaticano, então, entoou o hino Veni Creator e tal. Ele já havia instado os católicos a rezarem uma novena. A novena é uma série de orações que se fazem para honrar um santo, explicando e conta toda a nossa história. Conta todinha, depois vai contar de Duquesne, aí fala de Helena Guerra, que o Papa fez isso por causa de Helena Guerra, tudo, né? Então, quando esse pastor se chama Jack Hayford, é muito conhecido aqui no Brasil, inclusive dos pastores, né? Eu já falei em uma ocasião para os pastores, em 2007, e eles conhecem muito ele, né? Ele tem outros livros aqui também, antigos, eu tenho algum. E ele, no livro, então, ele vai afirmar que, olhando para a história, nós devemos admitir que, de fato, o pentecostalismo, o derramamento do Espírito nessa modalidade começou na Igreja Católica, lá com Leão XIII, né? De fato. Então, alguém da autoridade dele, falando na celebração dos 100 anos, isso aí é significativo, né? As pessoas perguntavam, mas por que lá começou antes, né? Nós tínhamos todas aquelas barreiras, né, da nossa história, que eles não tinham. Que eles começaram no século 1500 e aquilo lá de trás não tinha a ver com eles, na verdade, né? Sim, por assim dizer. Então, e o Espírito, primeiro, sopra onde quer, em quem quer. Ele é como a água, você veda aqui, ele vaza por lá, como o vento, né? Cerca aqui, ele sai para outro canto. E assim ele se derramou para aqueles que estavam mais abertos. Mas, na verdade, a sementinha estava ali com Leão XIII, com Helena Guerra, né? E aí vem para a igreja, e muitos se perguntam, por que agora nós temos como uma coisa essencial a experiência do batismo no Espírito? A experiência sempre aconteceu na igreja, todos os séculos, inclusive nos 8 primeiros séculos era normativo que as pessoas, ao serem batizadas sacramentalmente, manifestassem carismas e tivessem a vida transformada. Depois, por circunstâncias históricas, a igreja tem as suas razões para batizar a criança, mas a verdade é que a criança não pode crer. Então alguém crê por ela, alguém assume o compromisso por ela. Depois não cumpre e a criança cresce sem ter feito aquela experiência, né? Porque não foi educada para aquilo. Antigamente, na cristandade, era mais fácil. Hoje, não, né? A escola não ajuda, a sociedade não ajuda, a família não ajuda, né? E às vezes a igreja não ajuda. Então, Deus, vai dizer Raniero Cantalamessa, antepondo-se aos acontecimentos formais da igreja, suscitou movimentos que procuram atualizar na vida desses cristãos só de nome a experiência da infusão do Espírito Santo. Então, aquilo que acontecia nos últimos séculos de uma forma aleatória, na vida de um santo aqui, um beato ali, né? Porque era uma realidade, na vida de pessoas já de caminhada, de crentes, de ateus, faziam experiência do Espírito e tinham a vida transformada. Isso ninguém pode negar, né? Quantos santos tiveram assim a sua vida, né? Então, isso que era aleatório, Deus quis que fosse popularizado, normatizado. Então, hoje, você chega na renovação carismática, a primeira coisa que a gente quer é levar você a fazer um seminário de vida e fazer a experiência do batismo no Espírito Santo, né? Paulo VI tem uma frase interessante na Evangelii Nuntiandi, 75, ele diz assim, que nós estamos vivendo na igreja um momento privilegiado do Espírito Santo. Se esse é um momento privilegiado, então é porque os outros não foram, né? Ele fala assim, por toda parte se procura conhecê-lo melhor, como a Escritura o revela. Fazem-se assembleias em torno dele, busca-se por ele deixar conduzir e guiar, né? Então é um momento privilegiado. E esse momento privilegiado da parte de Deus vai tomando corpo na igreja e nas igrejas. Então nós, depois do pentecostalismo inicial, que é um pentecostalismo chamado de pentecostalismo clássico, ainda que seja difícil de identificar com clareza, né? Porque tem dentro do pentecostalismo clássico tem igrejas tão divergentes entre si de doutrina, mas eles tinham alguns pontos que os identificam como clássico. Depois deles tivemos outras ondas pentecostais
até chegar nisso que hoje nós temos de renovação carismática, que a nossa se chama católica exatamente porque tem em outras igrejas, né? Então, aquilo que acontece na Universidade de Duquesne, em Pittsburgh, na Pensilvânia, é tido como o momento catalisador da graça de Pentecostes para a Igreja Católica, né? A gente pode também identificar na história que em alguns lugares do mundo já começava a acontecer algumas experiências, né? Não assim tão definidas, mas já experiências também da ação do Espírito Santo, né? Em alguns lugares, em 66, né? Lá foi 67, 66 já tem alguns relatos de ocorrência. 67 foi o marco porque ali foi identificado e a igreja, né, a partir dali é que a igreja assume. Mas no Brasil, por exemplo, tem o padre Primitivo Baltazar, que já em 66 já fazia algumas experiências semelhantes, né? Um outro padre do Paraná também. Quando acontece lá em Duquesne, aqui na América Latina, na Colômbia também tinha algumas experiências, né? Então, assim, para dizer que o Espírito estava semeando e distribuindo. E algumas dessas realidades se organizam de forma a preservar o carisma, preservar a graça, para dar formato a ela, para dar transparência a ela, né? Não podia ficar uma coisa solta, cada um se apropriando dela como bem entendesse. Então, Deus trabalha assim também. No Brasil, havia, já desde 66, estava no Brasil um padre americano, jesuíta, padre Haroldo Ram. Está aqui entre nós até hoje. Essa semana fez 95 anos, né? E padre Haroldo veio via México, trabalhou um pouco no México e veio para o Brasil. E veio trabalhando com a juventude. Então ele fundou aquilo que hoje ainda existe, é filiado ao Conselho de Leigos, que é o Treinamento de Liderança Cristã, TLC. E uma porção de outras expressões ele fundou também, né? Mas o TLC foi muito forte e trabalhava muito a juventude, especialmente a partir aqui da cidade de Campinas. Então nós tínhamos reuniões aqui, onde hoje é a Cúria Arquidiocesana de Campinas, na Rua Irmã Serafina, 88, e ali se reuniam diversos grupos de TLC. Havia grupos para adolescente, grupos para universitários, grupo para jovens em geral, tudo do TLC. E aí já, padre Haroldo colocava algumas palestras sobre Espírito Santo, mas sem ligação nenhuma com aquela experiência de Duquesne, né? Sem experiência nenhuma. Mas o que aconteceu? Os caminhos de Deus, né? Assim como através do cardeal ele fez uma retomada da consciência sobre carisma, né? Aqui no Brasil ele usa de uma estratégia também que eu acho interessante, né? Então, o que eu considero a semente, né? Eu participava aí desses grupos de TLC e participei do grupo que vai começar as primeiras experiências, o primeiro grupo de oração. Nós tínhamos uma pequena comunidade de estudantes, se chamava Comuba, comunidade de base, exatamente, e essa comunidade é que vai assumir as primeiras experiências. Mas o que a gente identifica como sendo a sementinha? Qual é a semente da renovação carismática no Brasil? Quem lançou? Aqui no Brasil estudava um escolástico, né? Um seminarista jesuíta, que chama-se Escolástico, que era amigo do padre Haroldo, né? Morava aqui também na Vila Brandi, em Itaici. E ele estudava na Faculdade de Teologia dos Dominicanos, em São Paulo. O DOPS, que é o Departamento de Ordem Política e Social do governo, da ditadura, fechou a faculdade por causa da ligação dessa faculdade, segundo eles, com alguns guerrilheiros, né? Especialmente com o Carlos Marighella, que era um famoso guerrilheiro, que foi morto, aliás, perto da escola, depois ali, num confronto com a polícia, né?
Então o DOPS fechou a faculdade. Com isso, esse estudante, esse escolástico, que era jesuíta, foi estudar, foi concluir o seu curso no Canadá. Porque os jesuítas têm diversas universidades pelo mundo, né? E ele era americano, então não tinha problema, foi para o Canadá fazer. Estando no Canadá, em 69, em março, ele foi fazer uma experiência de oração lá nos Estados Unidos, já da renovação carismática. Foi, voltou para o seminário, pegou um grupo de outros seminaristas, voltou na semana seguinte com o grupo e aí foram batizados no Espírito Santo, em março de 69. Aí esse estudante manda para o padre Haroldo um livro. Não foi traduzido no Brasil, né? A Glow is the Spirit, uma coisa assim, inflamados pelo Espírito, né? E com aquele livro em mão, o padre Haroldo se interessa pela experiência do Espírito e começa a se animar, faz toma algumas iniciativas em algumas celebrações que ele fez pelo Brasil, e até que ele chega com esse livro e mais alguns outros livros protestantes, porque não tinha nenhuma literatura católica ainda no Brasil, não tinha, e conta para nós essa história toda do que estava acontecendo nos Estados Unidos e fala, eu queria começar a pensar em alguma coisa nessa linha aqui, né? Então eu trouxe alguns livros para vocês, né? Um grupo nosso de estudantes ali. Tal. Então, quem era o estudante, né? Que tinha mandado a sementinha, que tinha mandado o livro que motivou o padre Haroldo, né? É o hoje padre Eduardo Dalgard. Né? O padre Eduardo, que foi esse que Deus se serviu para lançar a semente aqui. Então é dele que Deus se serviu. Por esse caminho, por uma conjuntura aí estranha, né, da política, da ditadura, ele tem que ir para outro lugar, lá faz a experiência, de lá manda para o amigo aqui, né? E depois, para frente, ele vai ter um outro papel relevante na história da renovação, né? Mas em 69, então, começa o primeiro grupo de oração, na Irmã Serafina 88, onde é a Cúria hoje, um grupo ainda assim, sem as características de um grupo de oração de renovação carismática, era inclusive coordenação rotativa, as pessoas cada semana é escalado um para coordenar, e a gente começa a estudar, para em 70 começar a fazer as primeiras experiências de oração, as primeiras experiências. E nesse tempo o padre Eduardo estava estudando lá ainda no Canadá. Ele vai se ordenar em 71 e vir para o Brasil em 72. Né? 70 começam as primeiras experiências com o padre Haroldo, padre Salles, um padre lá do Paraná chamado Kiakarski, alguns padres da Arquidiocese de Campinas, que estavam mais próximos, ajudavam muitos padres, que depois deixaram o sacerdócio, a grande maioria deles, porque a igreja estava vivendo aquela crise, né, de sacerdote e tal, de vocação, mas foram grandes formadores nossos, né? E 71, dezembro de 71, faz a experiência, que também vai dar um grande peso à renovação, o padre Jonas Abib. Faz lá na Vila Brandina, tive a graça de coordenar essa experiência de oração dele. Em 72, então, começa uma nova dimensão. Já o padre Eduardo começa a vir para o Brasil, em 73 ele vai assumir mesmo essa frente, e vai dar um formato à renovação mais definido. Nós fazíamos experiências de oração, né? E punhamos lá os temas que ajudavam as pessoas Mas faltava, assim, um pouco daquele impulso. Isso tudo era muito bom, as pessoas eram batizadas no Espírito, tudo, mas faltava um pouco aquela dimensão carismática mesmo da graça, né? E aí, com o padre Eduardo, isso começa a tomar corpo. E, inclusive, ele começa a organizar. Uma equipe, porque era solta. Nós fazíamos as experiências, aqui e acolá, o padre Haroldo saía por aí,
Mas aí não, o padre Eduardo vem e não só começa a organizar, como ele começa a difundir a renovação junto do clero, junto dos bispos, que era uma dificuldade, você imagina, né, nesse tempo. Era muita dificuldade. Havia toda uma resistência por diversas razões, né? Ele tinha um senhor que era da Varig, ele tinha sido até ministro, secretário, não sei, do presidente Dutra, um gaúcho. E esse senhor, ele faz uma experiência, né, com o padre Eduardo, em relação, que fica encantado e muda a vida dele. E ele consegue para o padre Eduardo um visto, um vale, vamos dizer, que lhe dava o direito de viajar para onde ele quisesse, gratuitamente. Então o padre Eduardo não pensa duas vezes, começa a ir para as capitais, reunir os padres, bispo e pregar, as religiosas. Então isso que deu assim uma consolidação muito forte para a renovação, especialmente nos anos 73, 74, né? E depois padre Haroldo vai começar um novo trabalho com as fazendas do Senhor Jesus, para drogados, começa um trabalho na linha do controle mental, né? E isso então vai como que o distanciando um pouco daqueles objetivos primários da renovação carismática, né? Então o padre Eduardo propõe, né, que ele siga nessa linha, que é muito boa, também santa, né, mas que ele, padre Eduardo, ia tocar a renovação em frente, né? Então foi aí quando começa então toda a ideia, ele começa a organizar os cânticos, a agrupar, a recolher os cânticos, a incentivar a música, né? Aí tem ele, então começa assim os meios de comunicação, né? Padre Jonas com rádio, pensando em TV, o Dom Cipriano com a revista Jesus Viva o Senhor, o padre Eduardo gravando, produzindo material de formação, fitas cassetes e tudo. Então aí a renovação começa a tomar um ar mais organizado, né? Então aí tem as primeiras equipes que se formam aqui em Campinas, vão ter diversas formas de organização, essa direção. Algumas pessoas são notáveis nesses tempos aí. A renovação vai passar por diversos tipos de conselho, né? Primeiro era um grupo, era uma comissão, né? Primeiro era uma comissão, uma grande comissão, que o padre Eduardo organizava e tudo, fazia. Aí ia pondo alguns líderes à frente. Depois fica assim uma espécie de conselho de notáveis, pessoas que tinham destaque na renovação pelo Brasil, formavam parte desse conselho. Depois começa um conselho do qual participavam todos os coordenadores diocesanos. Então era um big de um conselho, né? Assim, das dioceses que tinham autorização do bispo. Era preciso ter autorização do senhor bispo. Onde ela não estava aprovada, a diocese não podia participar. Então teve um momento que a organização da renovação foi assim, com a participação das dioceses. Depois se faz uma coisa mista com o que foi deputado, Osmânio Pereira, a partir de Belo Horizonte. Então foi um grupo também, já num tipo mais ou menos representativo da renovação. E depois daí começa essa forma colegiada de conselho. Então o Erni Wittoper foi por 2 mandatos presidente, né? Um gaúcho lá de Porto Alegre. Depois o Francisco Batista, lá do Maranhão, assume a presidência. Depois volta o Erni Wittoper. Depois do Erni veio eu, depois o Marcos Volcan e depois a Kátia, né? Então aí já vai se consolidando o conselho de uma forma colegiada. Então vamos organizando as dioceses, que vão se organizando em conselhos estaduais, e os estaduais vão elegendo a presidência, né? Isso demorou um longo processo para chegar nisso, né? O grupo de oração elegendo representantes de cidade ou de diocese de estado
o nacional, né? Então essa é uma organização que foi fruto de um longo processo, onde o padre teve um papel muito importante. Então, assim, olhando para a história, a gente pode ver, né, que algumas pessoas foram muito importantes para a consolidação do movimento, né? Então, eu estava lembrando, o seminarista Eduardo Dalgert lança a semente. O padre Haroldo, que já tinha uma longa experiência, já trabalhava, eu já tinha sido batizado no Espírito no TLC, depois que eu fui saber que aquilo era batismo no Espírito Santo, né? Então, assume nesse momento do começo aqui, porque já tinha toda uma estrutura, mas tinha organização, né? Eram grupos de jovens que tomavam conta das experiências, faziam experiência, e aí vinham outros padres faziam experiência, e os padres começavam a ajudavam nas dioceses, e muitos padres então começaram a participar, ajudar, mas sem nenhuma articulação. Aí vem o padre Eduardo, que organiza a primeira equipe, né? Que ele coloca líderes à frente dela. Tinham diversos líderes, né? Um deles foi muito atuante, foi o Peter Orgmeister. Teve até padre também que ficou na frente, né? Tem um padre Jack Vessels, de Osasco, que também ficou à frente. E assim, diversos outros líderes, né? Mas o diretor espiritual era o padre Eduardo, né? Ele era o mentor dessas coisas aí. Ele que organizou a renovação a nível nacional, inclusive articulando com bispo, com padre, pelo Brasil afora, né? O tempo, os 3 primeiros anos em que ele não estava aqui, se faziam experiências em algum lugar ou outro, sem articulação nenhuma, né? Com ele toma esse outro formato mesmo, muito interessante. E em 70 nós não tínhamos nenhuma literatura, então eu me lembro do primeiro livro que o padre Haroldo me deu para estudar, para pregar sobre o batismo do Espírito. Eu tenho esse livro até hoje, né? Chamava O Batismo e a Plenitude do Espírito Santo, do John Stott, é um episcopaliano em inglês. E a gente então, com certeza, devo ter falado muita besteira teológica nas nossas primeiras experiências, né? Mas não parei de estudar batismo até hoje, graças a Deus, né? Mas então não tinha literatura. O padre Haroldo começou a traduzir um livro que para nós seria a grande deixa de estudo sobre renovação, que é Católicos Pentecostais, do Kevin Hanaghan e a Dorothy, sua esposa, né, que eram solteiros ainda. Mas ele estava traduzindo, ele e Maria Lamego, né, que era sua assistente, um pastor, não sei se ele é pastor, Orlando Boyer, eu acho que ele é pastor, porque ele tem diversos livros, não põe o nome de pastor, mas ele é um presbiteriano de Pindamonhangaba, O.S. Boyer. Ele traduz o livro e lança o livro. Lançou o livro, Católicos Pentecostais. Quer dizer, um presbiteriano lançou o livro católico nosso, né? Então, o primeiro livro de renovação foi lançado por um presbiteriano aqui, né? E o Haroldo, que estava traduzindo, já traduziu, coitado, né? Acho que eles acharam interessante, né, que os católicos estivessem fazendo uma experiência pentecostal, e ele então se dedicou. Então, o Haroldo começou a escrever um dele. Escreveu dele, Sereis batizados no Espírito Santo. E também o arcebispo de então, né, Antônio Maria Alves de Siqueira, tinha lá as suas reservas com isso tudo, né, todos os bispos tinham, né, o Papa tinha, Paulo VI tinha reserva, né? Então ele fala, o Haroldo pede, né, que se ele podia. Já tinha escrito um manual do TLC, que não tinha grandes implicações. Agora não, está escrevendo um livro sobre o Espírito Santo. Sereis batizados no Espírito Santo. Então pede o imprimatur dele e fala assim, olha, eu vou levar para a comissão de doutrina da CNBB. Né? Se eles disserem que sim, que está tudo bem, está aprovado, está tudo bem. Né? E aí o Haroldo ficou naquela... Quando ele falou isso, o Haroldo disse que pensou no coração. Falou para Maria Lamego, nossos dias de renovação terminaram aqui, terminaram por aqui. E aí as reuniões do CNBB eram aqui em Itaici, ele morava lá inclusive, né? Estavam em reunião e ele chegou. Quando ele chegou na reunião, o bispo, o arcebispo, começou a bater palmas. E ele falou assim,
acho que ele está me chamando a atenção, porque eu cheguei atrasado. Daí, quando cheguei, ele falou, pode se alegrar que o seu livro foi aprovado. Aí foi aquela alegria, né? Então, o primeiro livro nosso, né, que é uma... Inclusive, os esquemas de experiência que tem lá, fui eu que fiz os esquemas de... A sequência da experiência, eu escrevi aquilo lá, né? E ele e Maria Lamego escrevem bastante coisas depois, bastante outros livros, né? Mas não tão focados na renovação carismática, né? Aí outros livros começam a ser traduzidos no Brasil, que vai dando também uma boa literatura. Um livro muito importante foi Pentecostalismo entre os Católicos. Esse escritor René Laurentin. René foi pregador da Casa Papal também, como Raniero. Ele é um mariologista, um grande doutor em mariologia. Foi consultor do Vaticano II, inclusive em assuntos de Maria. E o livro dele é um clássico, é um dos livros que quem puder precisa ler. É muito bem tratado, inclusive o que tem lá sobre oração em línguas é uma riqueza do ponto de vista da linguística, da psicologia, tal. Ele trata lá, muito bom. Vai ficando, não se imprime mais, as novas gerações não conhecem, né? E depois tinha o Walter Smet, é um holandês, Eu Faço um Mundo Novo, também falava muito e falava das comunidades de renovação. Então começa alguns livros a se traduzir aqui no Brasil, que vai dando sustentação, né? Porque era difícil você ficar argumentando, eu acho, porque na Bíblia está assim e tal, com quem era contra, né? Aí vem esses grandes teólogos e começa a escrever essas coisas, vão ajudando. Aí o cardeal Sunes reúne aquele grupo de teólogos e consultores, entre eles o Ratzinger, né? E outros, o Casper, René Laurentin também, e lança aquelas orientações teológicas e pastorais para a renovação. É muito bom, muito excelente. Excelente também o livro. E depois mais algumas matérias. Tem uma revista chamada New Covenant, que hoje ela não está mais sendo editada. Essa revista trazia de coisas específicas da renovação. Então, eu assinava, muita gente, então essa matéria a gente também começava a usar, né? Foi muito bom. Depois também foi muito interessante quando Raniero Cantalamessa vai para a Casa Papal. Então, foi um grande destaque, né? Uma pessoa que tinha feito a experiência do batismo no Espírito, né, e publicamente dava testemunho disso, vai ser um pregador do Papa, né? Também o cardeal Sunes traduz um livro para cá, né, como Um Novo Pentecostes, mais um reforço grande, um cardeal moderador do Concílio Vaticano II, que escreve isso aí. Depois Herbert Millen, um dos maiores pneumatólogos dos nossos tempos, escreve Fé Cristã Renovada, e Padre Eduardo se empenha em divulgar esse livro. Manda para os bispos esse livro, né? O Padre Eduardo foi um grande divulgador desse livro. Foi a Loyola que imprimiu e o Padre Eduardo difundiu. Fé Cristã Renovada. Eu lembro até de um cenáculo no Morumbi que o Padre Eduardo faz uma grande propaganda do livro. Porque era um grande teólogo e também fez a experiência do batismo no Espírito, né? Então, nós devemos muito, muito, muito do que hoje somos, realmente, à iniciativa do Padre Eduardo. Muito mesmo. Da organização, da divulgação, dessa identidade de renovação. A renovação nos Estados Unidos vai começando a se marcar por grandes convenções, grandes congressos, né? E isso vai atraindo a atenção do mundo. Inclusive, num deles, em 75, o Papa vai pela primeira vez, né? Vai no evento. Eu tinha recebido dirigência e tudo, mas nesse ele vai, prega e fala. Né? Então, foi um marco histórico. Há outras grandes convenções ecumênicas, também esse caráter ecumênico da renovação. Então, o Padre Eduardo também começa a pensar e em organizar os congressos aqui no Brasil. Então, os congressos vão ser assim, uma fonte de riqueza para
o convívio, né? O congraçamento das pessoas, vai começar a trazer as pessoas que tinham essa experiência, tanto as que já estavam caminhando, como as que tinham curiosidade, e para fazer esse convívio numa forma de congresso, com pregações específicas, pregações bem direcionadas, né? Então ele organiza os primeiros, em 73 o primeiro, 74 o segundo, vai ter ano que vai pular, entra depois na organização com ele o Monsenhor Mauro, lá de Pouso Alegre, e ele começa a trazer gente de expressão para o Brasil, porque vai dar aquele diferencial, né? Ele começa a trazer o padre Diego Jaramillo, vai trazer um pastor que a gente lia muito ele, né? O pastor argentino, escreveu O Discipulado Verdadeiro, que é um livro que a gente precisava retomar a leitura dele. Juan Carlos Ortiz veio nesses congressos e depois mais em outros congressos do Morumbi, cenáculos do Morumbi, Juan Carlos esteve presente. Trouxe Thomas Forrest, que era assim, né, uma sumidade naqueles tempos, e trouxe, que fez um grande trabalho por todo o Brasil, Robert de Grandes. Tudo isso por iniciativa do padre Robert de Grandes, e trouxe também o padre Dario Bittencourt. Então esses congressos tinham essa linha, né, de você contar com a experiência de quem estava enfronhado na vida da igreja e dava testemunho de batismo no Espírito Santo, de renovação. E então começam a surgir os serviços, né? Que tudo era muito simples, tudo muito difuso, então começa a se organizar as coisas conforme o tipo de serviço, né? Para você ter uma ideia, esse primeiro congresso, o Ministério de Música, quantas pessoas se calcula que tinha no Ministério? Quantos instrumentos você acha que tinha no primeiro congresso, por exemplo? O primeiro congresso da Renovação Carismática tinha por ministério uma irmã Almeida, que tocava uma castanhola. Esse era o Ministério de Música. Para a gente pensar um pouco às vezes, né? Às vezes tem barulho demais hoje, né? Tem muita coisa boa e artística, claro. Mas às vezes o pessoal fica preocupado com tanto microfone. A irmã com uma castanhola, ela dava o ritmo e a gente cantava as musiquinhas mesmo, né? Então, aí começa a se organizar, vai se sentindo a necessidade, né? Olha, a pregação precisava de uma formação específica, não pode ficar assim solta, né? O pregador precisava de algumas orientações, né? Então, quem gosta de rezar, intercessão, também tem passos a se dar, músico, e o padre começa a coletar músicas e constitui uma equipe para discernir o que vai colocar no livrinho. O livrinho era da Edições Loyola também, depois o padre assume para dar uma... E esse livrinho, inclusive, o Louvemos o Senhor, por muito tempo foi uma fonte de renda para a renovação carismática. O padre, com ele, pagava as despesas de algumas lideranças que precisavam estar a serviço da renovação. Então, na minha presidência ainda, muitas vezes a irmã Luísa falou, isso aqui é do livrinho, você leva para ajudar tal coisa. Então deu muito suporte na organização inicial, do fruto do livrinho, né? Depois, você sabe, na renovação mesmo, hoje em dia, quase não se usa, todo mundo ou projeta, ou tem um folheto, né? Lamentavelmente. E eu gosto muito de usar o livrinho. No meu grupo a gente usa o livrinho, porque é uma riqueza lá do começo. Hoje então, você vai esquecendo, né? Você vai esquecendo de fazer mesmo as músicas do começo lá. Eu canto todas e gosto. E elas são muito boas mesmo, são de fáceis aprendizagem, né? Então, assim, esse papel, inegavelmente, nós
devemos reconhecer na figura do Padre Eduardo. A organização, o estímulo, o incentivo, foi muito dele. Depois cada um outras expressões vão assumindo realidades distintas, né, dando outras conotações. Agora, aquilo que a gente pode se dizer, né? O movimento da renovação deve muito ao Padre Eduardo, né, que sempre ficou à frente, estimulou, trouxe pessoas importantes, estimulou literatura e difundiu pelo Brasil inteiro. Pena que a Varig parou, né? Porque ele estava viajando até hoje. Então muitas pessoas se perguntam, né, há quanto tempo você está na renovação, né? Eu tive a graça de estar nos começos, né? Já estava com o padre Haroldo e conheci o Padre Eduardo de seminarista ainda. Conheci as irmãs aqui, ainda jovenzinhas, né? Estiveram em Sorocaba, em eventos nossos. Mas é assim, eu gosto sempre de explicar o seguinte, né? Eu não vim para a igreja por causa da renovação. Então, desde os 15 anos eu sou ativo na igreja. 15 anos eu já dirigia Cruzada Eucarística, reuniões de Cruzada Eucarística. Depois eu fui presidente de Congregação Mariana. Depois fui presidente de Legião de Maria. Depois tinha, naquele tempo, grupos de jovens que se chamavam CJC, era a Comunidade de Jovens Cristãos, né? Coordenei diversas vezes. Então, sempre estive. Eu fui um dos primeiros ministros extraordinários da Eucaristia a receber licença, né? O meu vigário, lá da Diocese de Jales, Padre Pedro, um capuchinho italiano, ele logo que saiu, termina o concílio, ele pede a licença para mim. Eu era jovem, né? E era muito estranho, inclusive as pessoas estranhavam muito um jovem distribuindo a comunhão, né? Então eu estou na igreja, eu já estava na igreja quando a renovação chegou, eu já estava na igreja há um bom tempo, né? Então não vim para a igreja pela renovação, mas a renovação provocou uma mudança radical na minha vida. Então, tudo aquilo que eu já fazia, que eu já conhecia, eu sempre estudei muito, sempre gostei de estudar, estudo até hoje. Tudo isso ficava uma coisa meio assim ao nível da teoria, né? E com a experiência do batismo no Espírito e depois com a manifestação dos carismas, isso mudou a minha religiosidade, a minha vida. E eu vi isso acontecer na vida de muitas e muitas pessoas, muitas. Eu tive um vigário em Sorocaba, Monsenhor Mauro Valini, muito querido, muito conhecido lá. Ele era um psicólogo também, foi vigário geral. Quando nós começamos, eu me mudei daqui para Sorocaba, depois de casar, e aí começamos a renovação lá. E aí quando fomos pedir para o bispo autorização para até poder participar do conselho, ele falou assim, olha, então precisa de um padre acompanhar vocês. Já tinha uma irmã que nos acompanhava, a irmã Vanira, ela daqui. Ele falou, então, esse padre precisa fazer o retiro dos padres para saber o que é. Então, vamos mandar o Padre Mauro com vocês lá, tal. E eu me lembro que eu vim trazer depois ficou Monsenhor, né? Naquele tempo era Padre Mauro só. Vim trazer o Padre Mauro para fazer experiência aqui, com o Padre Eduardo, aqui na casa das franciscanas, Casa Betânia, aí perto da Swift. E eu vim trazer. Aí chegamos, só para trazer o padre, porque era encontro de sacerdote, né? Aí o Padre Eduardo disse, não, fica aí um pouquinho para vocês falar um pouco. Estava eu e o Reinaldo. Vocês dão um testemunho depois aí. Aí vimos a apresentação dos padres. Aí tinha um padre que foi falando que estava ali porque ele queria saber, porque coisa. E eu me lembro que tinha um monsenhor aqui de Campinas, que ele falou assim, olha, eu estou aqui porque eu, na verdade, não estou convencido desses sinais de cura, de coisa que acontece.
eu não estou convencido. E eu quero ver, eu venho aqui, o espírito aberto, eu quero saber. Né? Por mim, por enquanto, eu não aceito, eu não acredito. Tal. Esse foi um dos exemplos. E os padres se apresentaram. Isso, eu conto esse fato por causa do seguinte, né? Quando viemos buscar, aí deixamos o padre e fomos para Sorocaba. Daí voltamos no domingo para buscar o padre. Aí estava no momento da missa de encerramento os testemunhos. E chegamos no hora do testemunho desse monsenhor. Ele tinha problema de coluna e tinha sido curado da coluna. Ele era muito conhecido aqui, foi muito conhecido, foi muito famoso aqui na Diocese de Campinas, né? Na Igreja do Carmo. Aí o pessoal vai saber quem é. E aí ele dá o testemunho dele, chorando, né? Que eu vim aqui assim, assim, assado, e Deus me tocou e me curou, e eu estou curado, né? Então, eu conhecia eu frequentava as missas dele, né? Conhecia a transformação que foi na vida daquele, já de meio de idade, monsenhor já, né? Que transformação, foi bonita de ver, né? Uma pessoa que era rigoroso, era muito dedicado, fazia as coisas com zelo, de repente tem aquela exuberância, aquela alegria em fazer, né? Então, aquilo que ele fazia, passou a fazer bem mais alegre, bem mais na unção, bem os sermões dele, tudo. Né? Então não perde nada. A espiritualidade de Pentecostes pode animar qualquer outra espiritualidade, qualquer outra. Né? Tudo o que eu trabalhei em muitas pastorais e continuei ajudando depois, com novo entusiasmo, com nova, né? Sempre ajudando na parte da espiritualidade. E o meu vigário, que era o Monsenhor Mauro, montou no carro, fomos para Sorocaba. Ele era um grande estudioso, um grande sacerdote. Né? E ele entra no carro, pegamos o e falou assim, olha, sabe de uma coisa? Eu até agora não entendo como eu li tantas vezes os Atos dos Apóstolos, as cartas de Paulo, e nunca tive a visão que me foi dada nesses dias aqui. Eu volto para casa com um novo livro na mão. Falou, essa aqui é uma nova Bíblia para mim. Falou, como é que pode eu nunca ter enxergado isso? Quer dizer, eu chorei, né? Eu ouvia isso daquele padre que eu conhecia, que sabia quem ele era, a dedicação dele, né? Depois vai ser monsenhor, inclusive, da Arquidiocese de Sorocaba. É gratificante. Então, é isso. O que é batismo no Espírito Santo? O que é renovação carismática? Não é tanto os efeitos, os carismas, os sinais, os prodígios. João Paulo II, numa das suas falas a nós, né, em 2002, ele fala assim, hoje eu quero dar graça pela renovação carismática, porque graças a vocês, tantas pessoas, jovens, adultos, anciãos, homens, mulheres, têm redescoberto o Pentecostes como uma realidade viva. E isso tem levantado neles um novo senso de igreja, de vida de oração. Quantas vidas transformadas, fala João Paulo. Para mim é esse o segredo. Vida transformada, vida transformada. Experiência do Espírito, vida transformada. Então não é tanto de que tem o poder disso, de fazer aquilo, outro. Mudança de vida. Um rumo para outro rumo. Né? Experiência de Deus. Então ele fala assim, quantas vidas transformadas. Por isso, junto com vocês, quero hoje dar graças a Deus. João Paulo fala. Né? Então, se pudesse resumir, o que é a renovação? Qual é a proposta da renovação? A proposta da renovação é que nós nos deixemos renovar pelo Espírito Santo e que pela experiência dele sejamos capazes de retomar ou ascender no caminho da busca da santidade. Vida transformada. É a grande novidade do Espírito.